As mulheres da nossa cidade, lá na praça de alimentação do Shopping Center Limoeiro, lá no espaço Sushi Center. Bom dia, Milka, seja bem-vinda, Limoeiro. Bom dia, jovem. Bom dia, muito obrigada. Bom, você está vindo palestrar com as mulheres, né? E como é que funciona essa palestra, esse encontro de hoje, para que elas se preparem e percam essa timidez, principalmente, de debater esse assunto que é sexo? Então, eu já tenho um trabalho de educação sexual lá em Maceió, tem um quadro na rádio que se chama Sexualidade no Ar, com Milka Freitas, e a proposta é realmente educar sexualmente. Você já é famosa nas rádios, né? Eu não sei se é famosa, né? Mas assim, eu já tenho uma carreira, já tenho um ano e meio de rádio, e já graças a Deus, já virei referência para algumas pessoas, sim, em relação à informação. Então você tem uma formação voltada a esses encontros, você é uma consultora sexual. Consultora sexual, digamos que seja um leve diagnóstico do que você vai me trazer, né? Uma leve consultoria para poder você abrir os seus olhos para ver como você pode atender aquela sua demanda. O que não substitui, por exemplo, se você tiver alguma demanda que necessite do acompanhamento psicoterapêutico sexual. Certo. É só realmente uma investigação. Pronto. Então, nessa consultoria sexual que você faz, qual tipo de ajuda que você leva então para essas mulheres? E você aqui convida mulheres a partir dos 16 anos. A partir dos 16 anos, por conta da cautela mesmo, porque a gente não sabe o que essas adolescentes recebem de informação em casa. Então a gente colocou essa classificação 16 anos. Eu não tenho nenhuma linguagem baixa, né? Eu vou falar sobre sexo, meu Deus, vai falar safadeza. Não tem nada disso. Não. É totalmente informativo. Então, ao contrário do que todo mundo acredita, a educação sexual ela não ensina a fazer sexo. Ela orienta nos relacionamentos. Aquele relacionamento já está sendo empurrado com a barriga, que a pessoa fica, não, ele é assim, eu sou assim, vamos levando, né? Ou então a dificuldade de conversar com os filhos, principalmente nessa questão quando os filhos estão amadurecendo para a sexualidade, para aflorar esse lado sexual, que vai da pré-adolescência até a adolescência. E também muitas questões relacionadas à baixa autoestima, principalmente nesse contexto, né? Do corpo, da pessoa quanto sexual, das práticas sexuais, que não seria trabalhar você ser bom de cama ou não. Não seria isso. É realmente como você se vê enquanto pessoa sexual, seja homem ou mulher. Bom, então, na verdade, você vai dar uma autoestima, né? Melhorar o relacionamento das pessoas, como se comportar com o parceiro nesses momentos que a pessoa está encontrando dificuldade. E eu diria, não é só no andamento do relacionamento. Muitas pessoas estão se conhecendo e não sabem como proceder, como se comportar nesse momento, não é verdade? E essa falta de informação traz uma questão que ela é muito pertinente e incômoda, que é a questão do sexo desprotegido. Ora, se o adolescente ele não tem essa informação dentro de casa, né, que tem que ter essa proteção, a gente vê, como eu já comentei várias vezes, a questão de muitas novelas, sempre tem alguma adolescente ou mulher ou homem que tem um sexo desprotegido e lá na frente aparece alguém grávida, aparece alguma coisa, mas nunca enfatizam que pode aparecer alguém doente, e muito acontece de pessoas que são da periferia, né? O lado pobre da novela fica grávida. É verdade. O lado rico faz aquele sexo aleatório, né? E teve uma cena que eu não me canso de repetir essa cena, não sei se vai chegar nos estúdios do Projac, mas a cena que teve agora no encerramento da última temporada de Malhação, onde uma jovem se relacionou com dois jovens, né? Um negro e um branco. E aí ela não sabia, uma adolescente de 17 anos, ela não sabia quem era o pai. Quando o filho identificar o pai. Ela não sabia. E aí, para brincar com para fazer uma brincadeira que para mim é de muito mau gosto, essa adolescente ficou grávida de gêmeos. Então quer dizer, isso entende que ela pode ter um menino negro e um menino branco. Acontecer. Entendeu? Então assim, é uma irresponsabilidade muito grande. E essas campanhas preventivas serem somente em época de carnaval. Então a educação sexual também vem para isso. A educação sexual começa em casa, e quando me perguntam de que idade, a partir de que idade, eu digo desde quando você descobre que está grávida. Não é uma questão de chega na pré-adolescência que eu vou falar, não. Descobriu que está grávida, você já começa a se educar sexualmente, porque você se educando, você vai conseguir lidar melhor com aquela prole. E ela começa dentro de casa com essa gestação, e ela tem uma extensão que seria a escola.
Na escola, pelo Ministério da Educação, foi criado o PCN. Dentro do PCN, que nós trabalhamos dentro da escola com temas transversais, um deles é a orientação sexual. E aí a palavra, a nomenclatura orientação, ela cabe bem, porque ela está orientando aquele público, que seja o público pré e adolescente, a questão dos riscos, né, da erotização e tal. E não para identificar se ele é gay ou lésbica, ou heterossexual. A orientação não é para isso. É verdade. Né? A questão de você ser gay, ser lésbica, ser transexual, ser uma travesti, é uma questão de identidade sexual. É como eu me identifico e não como eu me oriento. Você não vai dormir hétero e se orienta gay no outro dia, e nem dorme gay e se orienta hétero. Né? Então, só que o Ministério da Educação criou o PCN, criou o tema transversal orientação sexual, mas não criou capacitações para esses professores e gestores. Então fica muito difícil para o professor. Exatamente, eu já me deparei com várias situações, eu atuo também, que hoje em dia eu digo que não é mais palestra, é bate-papo. E aí quando eu vou nas escolas, a questão dos professores é essa. Amigo, se eu tenho dificuldade de me relacionar comigo quanto ser sexual, imagine chegar um adolescente para mim e me perguntar, por exemplo, como coloca uma camisinha, o que eu vou dizer para esse aluno? E não tem dificuldade. Você falar de camisinha, se você tem um adolescente dentro de casa, que você achou um preservativo, fique feliz. A verdade é essa. Está se protegendo. Né? Porque o HIV, Gonçalves, não tem cara. Eu conheço muita gente soropositiva, mas é muita. Eu tenho amigos de soropositivo, desde a periferia até classe A+. E o vírus se comporta de acordo com o organismo, né? Exatamente. Você às vezes passa 10, 15 anos com HIV e não tem AIDS. Né? Que AIDS é essa deficiência na imunidade. Existe o tabu da própria pessoa e tentar saber se ele tem aquilo ou não, se identificar. Existe. Apesar de ser bastante discreto, né, os locais onde se faz isso hoje, mas tem o tabu, a pessoa mesmo quebrar esse próprio tabu e saber se ele é HIV, tem soro positivo ou não. Exatamente. Ainda existe isso, imagine a gente, de repente, perceber se alguém tem ou não tem. Mas a gente está tratando da questão do adolescente ou daquele iniciante. Mas os casais que já estão aí com seus 20, 30, 16, 17 anos de casado e que estão enfrentando aquele problema de hoje, um esfriamento no relacionamento. Aí você também tem um conselho para essas mulheres? Para falar a verdade, não seria nenhum conselho. Durante o bate-papo, eu sempre acabo tocando na ferida de alguém. Né? E eu acho engraçado que às vezes eu faço alguns questionamentos e a melhor parte para mim é quando as mulheres, ou nesse caso especificamente agora são as mulheres, né? Mas eu trabalho com ambos os gêneros. E é engraçado que quando eu faço algumas inquietações, aí fica aquele olhinho assim, olhando para cima, balançando a cabeça. Já está se identificando. Isso é comigo. Ela sabe alguma coisa sobre a minha vida. Mas é porque não tem bicho de 7 cabeças, né? Todo mundo sempre passa por alguma coisa que fica ali latente, alguma situação de esfriamento no relacionamento. Isso é comum. Até para nós que trabalhamos com a sexualidade, que as pessoas... é consultora, é sexóloga, deve ter uma vida sexual perfeita, o casamento é perfeito. Não, a gente tem o estresse da gente, tem dia que não quer, tchau. Né? Assim, não tem nada a ver com isso não. E aí eu tenho que respeitar meu marido tem que me respeitar. Não tem isso não. Mas fazendo só um parênteses com os casais, a gente fala muito dessa questão da prevenção com os adolescentes, mas na categoria casal ou união estável aumentou muito mais do que se deveria, porque os parceiros, eu não digo que só são homens, né, ambos estão tendo relacionamentos lá fora e não estão se protegendo e aí contamina dentro de casa. Eu tenho um projeto na Santa Casa de Maceió que trabalha no setor de oncologia e eu tenho muitas mulheres que estão tratando o câncer por conta do sexo desprotegido com o marido e veio pelo HPV. Né? Então, quando a mulher ela perceber, e aí entra essa questão da autoestima do relacionamento, que é o bate-papo da gente mais tarde, entra essa questão da mulher, se ela percebe que alguma coisa não está bem, e uma delas, salve para mim, a mais importante, que ela não está satisfeita no sexo, porque não, tem alguma coisa que está estranha. Eu não estou conseguindo ter prazer, às vezes tem mulheres que nunca ejacularam, nunca tiveram um orgasmo, passam anos num casamento e vão levando aquilo com a barriga. E aí a mulher pensa, não, eu não vou falar nada porque é o jeito dele, né? Meu marido, eu casei. Aí chega um momento que se explode.
pode ter absoluta certeza. Com certeza também deve estar alguém ouvindo e pensando, já explodiu. Ela está falando para mim. Está falando para mim. Né? E aí a gente traz a questão do ciúme, a gente traz a questão da possessividade, até que ponto ciúme, a sociedade, tem ciúme, é porque me ama. Não, pare de se enganar, ciúme nunca foi sinônimo de amor, nunca vai ser. Você ter ciúme de uma pessoa de forma leve, aquela, sabe, é natural quando o ciúme vem quando a gente sente alguma insegurança por uma questão nossa. Por exemplo, eu sou sobrepeso, pode acontecer de passar uma mulher que tem o corpo perfeito que a mídia dita como perfeita. Né? Você fique bem claro isso. A perfeição está na cabeça de cada um. Não existem corpos perfeitos, existem cada um com sua forma que Deus fez. E Ele só fez única. Né? E aí passa esse sobrepeso, aí olha assim, aí olha para o meu marido, será que ele vai sentir alguma atração? Então eu gerei aquilo. Meu marido de repente não está nem aí. Né? De repente a mulher também, quando o homem vê que passou algum biotipo que ele considerou que pudesse chamar a atenção dela, aí às vezes chega em casa, eu vi você olhando para aquele homem. Eu vi, mas foi você que gerou aquilo. Então, quando a gente tem uma compreensão, Gonçalves, do que é o ciúme, a gente começa a conduzir o relacionamento, mas em uma perspectiva completamente diferente. Se torna leve. E aí pode ter algum ouvinte dizendo assim, mas então não ama. Como assim? Como é ciúme leve? Como é ciúme patológico? O ciúme patológico, aquele ciúme possessivo, aquele que está atrapalhando você e seu relacionamento. Esse daí precisa de tratamento, né? Precisa, é grave. É aquele que você já não consegue sair na rua sem que a tua parceira ou teu parceiro te questione onde você foi, com quem você falou, o que você falou. Por que você disse que ia chegar às 10 horas e você chegou 10h01? Entendeu? Então pode ter certeza que não, eu tenho essa preocupação porque é cuidado. Não, isso é obsessão. Isso é possessividade. Entendeu? Então isso não vai ser saudável. E aqueles relacionamentos que as pessoas imaginam, estou a 1000 maravilhas, mas pode melhorar, não é? Acontece, depende do que ela considera a 1000 maravilhas. Por exemplo, pode estar 1000 maravilhas no afeto, no carinho, dentro de casa. Ambos são muito prestativos, e aí a gente também tem que fazer uma ressalva quando a gente fala ambos, tem que ser referente a casais heterossexuais, casais homossexuais, a gente tem que sempre colocar, que não existe só casal heterossexual, né? E aí, ambos veem muitas coisas que estão maravilhosas, mas, por exemplo, no sexo não está tão bom assim. A gente tem lá em Maceió, é interessante, lá em Maceió é interessante que 90% dos ouvintes que ligam para falar ao vivo são homens. As mulheres falam comigo imediatamente pelo Facebook. Eu estou até estranhando que lá eu fico aqui, né? Eu estou vendo ali o seu Face, lá eu fico aqui. É a mulher descendo a lenha no Facebook e o homem ligando. E muitos ligam admitindo. Hoje em dia eles vêm até de forma mais natural, de que estão educados sexualmente. Muitos têm ejaculação precoce. E aí, como é que eu entendo que eu tenho ejaculação precoce? Homem, ejaculação precoce geralmente é homem. Quando a mulher tem uma ejaculação precoce, todo mundo parabeniza ela, porque... né? Já ligou uma vez um ouvinte, eu acho que eu tenho ejaculação precoce, eu fiz mulher e eu acho que tem um monte de mulher morrendo de inveja, porque é muito raro. Mas assim, o homem, a partir de... Lógico, você vai ficar com um reloginho contando. Mas você teve a ejaculação só esclarecendo é quando você goza, você excreta, né? Coloca o sêmen para fora. A mulher também ejacula, mas não é sêmen. Então, com menos de 3 minutos, independente de ter tido penetração ou não, e sendo uma coisa recorrente, digamos, se você faz sexo 2 vezes por semana, só um exemplo, até 1 vez por semana mesmo, mas toda aquela 1 vez por semana, durante vários meses, vários anos, a vida toda, você não consegue manter uma relação porque logo você ejacula, então já é um sinal de alerta para você procurar um psicoterapeuta sexual. Se aqui no meio não tiver terapeuta sexual, procura um psicólogo que provavelmente ele vai estar capacitado para atender aquela demanda. Quando eu falo de psicoterapia sexual, é porque primeiro o terapeuta ele tem que ter essa capacitação, ele tem que ter essa graduação, essa formação em psicologia. Qualquer pessoa pode ser terapeuta sexual? Pode, mas você vai ser irresponsável, né, de atuar como terapeuta sem ter a formação em psicologia. É verdade. Nosso tempo foi embora. Essa palestra é exclusivamente para mulheres? Exclusivamente para mulheres. Homem não pode? Essa não, mas se convidar na próxima estarei aqui. Pode ter uma só para homens, né?
Pode sim. Você está fazendo uma parceria lá com o Ivanize, né? No espaço Sushi Center. Às vezes eu até engancho para falar Sushi Center. Eu também me atrapalhei na gravação da chamada. Mas vai ser lá às 18h30. Ingressos antecipados R$15, na hora vai ser R$20. E vai ser um bate-papo super bacana.